Gleisi Hoffmann compartilhou matéria com acusações falsas a respeito do processo de produção das reportagens sobre a dama do tráfico. Essa publicação reverberou entre membros do governo, incluindo o ministro Flávio Dino, entre outros políticos de esquerda e influenciadores digitais. Felipe Neto, por exemplo, um conhecido influencer de esquerda, chegou a usar uma foto da editora executiva de política do Estadão, jornalista Andresa Matais, dando início a uma onda de ataques pessoais contra a jornalista. Esse é o modus operandi do PT. É vil, é baixo, é nojento. E tudo isso porque o Estadão ousou publicar reportagens sobre a visita da dama do tráfico, a mulher do tio Patinhas, ao Ministério da Justiça, inclusive com passagens pagas pelo Ministério de Direitos Humanos. Olá, meus amigos, acompanhamos hoje, 20 de novembro de 2023, discurso do senador Marcos Rogério na tribuna do Senado Federal, na sessão não deliberativa, onde ele fez duras críticas a Gleisi Hoffmann por publicação criticando matéria do Estadão em relação à dama do tráfico. O senador Marcos Rogério disse que trata-se mais uma vez de tentar censurar e calar a imprensa no Brasil. Ainda em seu discurso, senador Marcos Rogério questionou se as falas de Gleisi Hoffmann ao criticar a matéria do Estadão, se essas falas serão enviadas ao Ministério da Verdade para que sejam investigadas a veracidade das mesmas. O discurso do senador Marcos Rogério na tribuna do Senado Federal hoje era em relação ao post de Gleisi Hoffmann que dizia o seguinte, abre aspas, gravíssima denúncia feita ao MPT-DF sobre a fabricação do, entre aspas, escândalo da dama do tráfico pelo Estadão para fazer parecer que @Flávio Dino é simpático ao crime organizado. Matéria da revista Fórum revela que repórteres envolvidos relataram assédio e humilhação por parte da editora de política do jornal em Brasília e disseram que o conteúdo mentiroso contra o ministro foi turbinado e divulgado também pela Rádio Estadão. É escandaloso o uso de uma concessão pública para difamar o governo. Outro dia, alguém disse aqui nas redes, se uma reportagem está sendo usada pela extrema-direita bolsonarista para fazer fake news e propagar ódio, então é a prova de que esse jornalismo deu errado, fecha aspas, disse Gleisi Hoffmann em seu Twitter ontem, 19 de novembro de 2023, às 10 horas e 23 minutos. Não bastasse esse post, Gleisi Hoffmann voltou ao seu Twitter hoje, dia 20 de 11 de 2023, para publicar a seguinte postagem, abre aspas, vamos aos fatos. Estava errada a matéria do Estadão sobre a passagem pelo Ministério da Justiça de alguém que o jornal chamou, sem fontes nem provas, de dama do tráfico. Faltou apuração jornalística e sobrou preconceito contra o ministro Flávio Dino e contra o direito dos familiares de presos. Sobrou também exploração política e midiática de episódios que não constitui crime nem sequer deslize, mas houve também reação indignada contra essa manipulação que levou o jornal a se afundar cada vez mais no erro, tentando salvar a face. Hoje fui acusada pelo Estadão de instigar militância petista e pela Folha de engrossar onda de ataques contra uma jornalista com cargo de chefia no Estadão. Em primeiro lugar, a militância petista é formada por cidadãos e cidadãs conscientes. Ninguém os instiga nem manipula. Em segundo lugar, não fiz ataque a ninguém. Cobrei apuração por parte do Ministério Público do Trabalho, de denúncia publicada na revista Fórum, que é responsável pela notícia citada. Isso é ataque? O que se espera da imprensa é que faça o que prega, apurar os fatos antes de lançar acusações. Isso vale para veículos e jornalistas de todos os matizes, independentemente de posição política e ideológica, de interesses econômicos ou corporativos. Nosso país
já pagou um preço altíssimo por acusações infundadas e perseguições midiáticas. Esse segundo post da Gleisi Hoffmann é ela tentando se defender da acusação formalizada pelo Estadão contra ela por incitar a militância petista contra a empresa de mídia. Entenda, formalizaram uma denúncia no Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal contra o Estadão por suposto assédio aos jornalistas envolvidos na matéria sobre a dama do tráfico. Essa é a questão. Formalizaram uma denúncia contra o Estadão junto ao Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal por um suposto assédio praticado pela empresa de mídia em relação aos jornalistas que estavam envolvidos ali na produção da matéria que ficou conhecida como a dama do tráfico. As denúncias se baseiam em uma outra matéria publicada pela revista Fórum, onde, segundo eles, matéria da revista Fórum revela que repórteres envolvidos relataram assédio e humilhação por parte da editora de política do jornal O Estadão, em Brasília. Na tentativa de calar, de censurar, de pôr um fim na repercussão gerada pela matéria criada pelo jornal O Estadão, agora estão acusando o jornal O Estadão de assediar os jornalistas envolvidos na matéria, como se os jornalistas que fizeram ali a matéria sobre a dama do tráfico tivessem sido obrigados a escrever o conteúdo contido na matéria. Entenderam a situação? De repente, a Gleisi Hoffmann diz o seguinte, abre aspas, estava errada a matéria do Estadão sobre a passagem pelo Ministério da Justiça de alguém que o jornal chamou sem fontes e sem provas de a dama do tráfico. Primeira prova, ela é esposa de alguém que é conhecido como o líder do tráfico naquela região. Segunda prova, uma outra postagem do site Metrópolis diz o seguinte, veja imagens da dama do tráfico dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Vídeos registrados no dia 6/11 mostram Luciane Farias em evento de combate à tortura. Despesas foram custeadas pela pasta que afirmou que participantes foram indicados pelos estados. Gente, estão criando acusações contra o Estadão quando o que de fato deveria ser investigado é como o poder público pôde custear a viagem dessa pessoa. Lembrando, não estamos falando de alguém que é acusada de ser a dama do tráfico. Estamos falando de alguém que foi condenada. Estamos falando de alguém que é esposa do líder de uma facção criminosa do Amazonas, que, diga-se de passagem, uma das maiores facções criminosas do país. Então fala-se como se o Estadão estivesse acusando alguém que aventa-se ser algo, que aventa-se ocupar uma posição na sociedade. Não. O Estadão falou claramente de alguém que foi condenado e apontado pela justiça como algo. No caso, a dama do tráfico. Veja na íntegra o discurso do senador Marcos Rogério, onde ele fala mais abertamente sobre esse assunto. E é claro, se você concordar com as opiniões expressas nesse vídeo, compartilhe. Senhor presidente, não é só o conceito de democracia. A liberdade de expressão num governo de esquerda também é relativizada. Vejam só o que fez a presidente do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula. O presidente do PT instiga militância contra jornalista do Estadão. Gleisi Hoffmann compartilhou matéria com acusações falsas a respeito do processo de produção das reportagens sobre a dama do tráfico.